Esse é o terceiro episódio do podcast Acordei Fotógrafo. Eu sou Eduardo Almeida. Ao meu lado está... Eu sou Stefano Aguiar. E ali atrás, nos bastidores, no escurinho... Não tem imagem tua, Helder? Tá ali, ó. Tá na... Ali. Ah, olha ele ali! Aqui, o Helder. Não tinha visto. Helder, onde é que nós estamos, Helder? Você quer falar do nosso... Eu normalmente não quero, mas estamos aqui no estúdio da Sinas e onde vocês podem vir fazer coisas fixes como estas que nós estamos aqui a fazer. Mais detalhes, marca uma reunião comigo e depois vemos. É o melhor estúdio de podcast do Porto. É o melhor que eu conheço, sem sombra de dúvida. E é o melhor de Portugal, talvez. Eu conheço, sim. E olha que eu conheço alguns e... Ainda bem. Então, hoje, o nosso tema é... Stefano. O que te levou... Eduardo, o que te levou a ser fotógrafo? Assim, já começa assim? Pra Já responder? começa assim, é pá, pum, entendeu? Rapaz... Você tem hora pra pegar as crianças na escola. Crianças. Você que trouxe o tema, você já tem aí... Quantos episódios você já sabe? Já tem tema para quantos episódios? Temos 24. Você decidiu 24 episódios. Nós decidimos juntos. Você decidiu, Nós fizemos você um decidiu. brainstorm, escolhemos Tem e... 24 episódios já gravados, já com tema definido Exato. para gravar. Exato. Metade dele já com a pesquisa feita. Ah, eu só venho falar isso. É, você é só repito. a parte, você é Me tipo, manda que eu tenho que escrever. Tem que você é dizer. tipo modelo, entendeu, Eduardo? Você só tá aqui pra fazer bonito. Obrigado pela parte, pelo elogio. Olha, então já que você sabe de tudo, então conta aí, por que me levou a ser fotógrafo, Stefano? Não, você que tem que me contar. Eu sei que você Você não tava falou, na... você decidiu já Não, o mas tema? esse tema eu não pesquisei. Esse tema eu não pesquisei, então tá entendeu? bem. Porque é sua vida, eu não vou ficar pesquisando sua vida. Tá bem. Você já fez um artigo da Wikipédia sobre você mesmo? Olha que eu tive a tentação de fazer. Eu acho que agora é importante, porque aí quando alguém fizer uma pesquisa sobre o seu nome, a IA vai responder lá. Eu não sei. Depois pesquisa pra ver. Depois pesquisa aí, se nós três aqui, se algum dos três está no Wikipedia, tem algum verbete lá na Wikipedia com o nosso Eu vou nome. perguntar no IA, que é mais legal, no Tá bem, Gmail. perfeito. Então pergunta aí até o final do programa, você traz isso pra gente. Positivo. Bom, o que me levou a ser fotógrafo? Eu, sinceramente, acho que sempre gostei da fotografia, sempre tive um fascínio pela fotografia, mas nunca achei, ou demorei muito tempo a perceber que isso poderia ser uma carreira e uma profissão. Mas fala um pouquinho, Eduardo, sobre o que é esse fascínio pela fotografia. Por exemplo, uma lembrança que eu tenho muito antiga, assim, 91, a gente teve aquela guerra do Golfo. O Golfo 1 ou é 2 já? Eu tinha o quê? 7 anos, por aí. Acho que 91 é o Golfo 2, não é? Não sei. Que é a do Bush Filho. Não é mais recente, não, do Bush Filho. Ok. Bush 91 é do Guerra do Golfo 1. Afeganistão. Porque a Guerra do Golfo 1 teve... Não. Isso, Irã e Iraque. Além do Afeganistão, teve outra. Teve Golfo 1 e Golfo 2. Falando 91, Irã e Iraque, a Tá primeira bom. guerra televisionada e tal, com cenas ao vivo e cenas a cores e tal, não sei o quê. É a Guerra do Golfo 1. E eu me lembro de ter visto na televisão eu me lembro quando eu era criança, ver televisão, ver documentário não, é Globo Repórter, né? E ver esse tipo de cenas, de guerras, de acidentes e tal, e imaginar logo, e pensar, olha, tem alguém ali fotografando isso, tem alguém ali filmando isso. Eu me lembro de ter essa consciência desde muito cedo, e isso sempre me gerou um fascínio, assim. Depois, logicamente, conheci aí o Cartier-Bresson, aquelas coisas todas. Você conheceu o Cartier-Bresson? Não, Como é que ele conheci o era? trabalho dele, Stefano. Conheci o trabalho do Cartier-Bresson. Não sei se eu queria não, cara, que ele é chato pra caramba. O livro dele é muito chato, cara. Mas, conheci o trabalho desses caras famosos. Entendi. E tinha um interesse em ser fotojornalista. Mas não sabia que isso podia ser a minha profissão. Nunca me vi como fotógrafo. Achei que eu tinha que ter uma profissão, uma carreira, um trabalho qualquer, e um dia eu podia fazer isso por esporte. Meu pai não dizia isso pra ti, não. Meu pai dizia isso. Cara, você tem que ter uma carreira. Depois, quando você estiver Não. aposentando, você tiver dinheiro, você pode ser o que você quiser. Não, eu pensei nisso. Meu pai não, meus pais não. Ah, tá. Meus pais me apoiaram de modo geral, até onde eles puderam, até onde eles assim, tinham... O pessoal da esquerda é mais legal, né, nesse sentido. Talvez. Quer dizer, não é, enfim, não vou aqui entrar num processo aqui Eu sei, eu tô só brincando. de Isso aqui é um podcast psicanálise. apolítico, tá? Não, eu não vou nem entrar em questões psicanalísticas aqui, Entendi. de psicanálise, porque eu não vou aqui ficar falando Mas meus pais, assim, dentro das limitações deles, me apoiaram, né? Claro que... Opa, desculpa. Claro que... com preocupação em, tipo, ó, será que isso não... Né? Será que você consegue? Será que isso aí não é difícil demais e tal? Não sei o que, enfim. Mas, pronto, mas quando eu fui
fazer faculdade, eu não tinha essa ideia de que queria ser fotógrafo. Uhum. Eu terminei o colégio, fui fazer faculdade, fiz primeiro uma faculdade de informática. Fiquei 1 ano, percebi que não tinha nada pra mim, não tinha nada a ver comigo. Eu ia comentar isso agora. Você realmente... Né? Eu não sei o que você foi fazer lá, que você tava na cadeira e era Então, carreira errada. olha só, a meu favor aqui, Ah, o meu problema com computadores piorou depois da faculdade de informática, entendeu? Porque aí eu criei um pouco de ranço. não, mas você terminou a faculdade? Não, Então, logicamente pronto. não. Você não ia terminar essa faculdade nunca. Você acha? Eu acho, você não ia. Porque você, só pra vocês entenderem, o Eduardo é o tipo de pessoa, ele parece aqueles velhos que ele chega... Você não tá na câmera. Ele chega no computador e o computador para de funcionar só com ele, entendeu? Tipo, só com ele. Cara, mas assim, não é culpa minha. Não, claro que não. A tecnologia não funciona comigo. Claro que Simplesmente não. as coisas param. Parou, não funciona. Ó, isso é assim. Aí você vai ler, enfim, mas não vamos entrar aqui nesse detalhe. Fiz um ano de informática, da faculdade de informática, saí, fui fazer desenho industrial, porque eu percebi que desenho industrial era aquilo que eu queria. Então, fui fazer design e tal, achei. Tinha muito mais a ver comigo, com a minha personalidade. E foi na faculdade de design que eu conheci, fiz aula de fotografia, que eu já gostava de fotografia, já estudava, tinha ganhado uma câmera, estava estudando por conta própria, mas na faculdade de fotografia, quando eu tive os cursos, as aulas de fotografia na faculdade, eu percebi que aquilo ali podia ser uma profissão, uma carreira. E aí, enfim, fiz da minha faculdade de fotografia, de design, praticamente um curso de fotografia, porque eu peguei todas as matérias que eu podia, fui ser assistente, fui fazer iniciação científica em fotografia, fiz meu projeto final de conclusão de curso em fotografia, dentro do design, claro, puxando pro design e tal, não sei o quê. E terminei a faculdade e fui tentar descobrir como é que fazia para ser fotógrafo. Mas falamos isso no último episódio, né? Uhum. E aí foi isso, eu fui tentar descobrir e, quer dizer, não tinha emprego para fotógrafo, já não tinha. E fui descobrir como é que fazia para criar uma carreira que não existe emprego para ela, né? E é isso, e já tem aí uns 15 anos que eu saí da faculdade e tô aprendendo a ser fotógrafo profissional e fazer uma carreira. Muito bom. É E isso, você? eu acho que essa fala, tem 15 anos que eu tô aprendendo a ser fotógrafo profissional, acho que faz muito sentido. Porque Sim, é isso, a gente tá totalmente. o tempo inteiro aprendendo a refazer o negócio, ainda mais, acho que no meio de imagem, que se tornou nos últimos 20 anos extremamente dinâmico e extremamente importante. Sim. Porque, assim, do que eu conheci muito fotógrafo old school, que a gente chamava carinhosamente de dinossauros. Tanto no meio de casamento, quanto no meio de publicidade. Mas eu aprendi com esse tipo de gente, eu aprendi com esses fotógrafos, né? Sim. Aliás, quando eu entrei na faculdade, até sair da faculdade, o digital ainda era uma novidade no Rio de Janeiro. Sim, mas o que eu quero dizer é que o que eu percebi dessa galera dos anos 80, 60, 70 e 80, que principalmente 70 e 80, que foi assim não vou dizer que foi o auge, mas chegou muito perto disso. Aliás, Sim, foi. 70, 80 e 90 foi ali eu acho um que auge 70 foi o auge. da fotografia comercial brasileira. Mas eu acho que os anos 70 foi o auge da fotografia. Brutal, assim, principalmente da comercial. E, no entanto, o que se percebe, o que eu percebia pelo menos, é que os caras eram eram quase que uns magos, assim, ou seja, grande parte dos fotógrafos que eu conheci eram caras que, de alguma maneira, se envolveram com a fotografia e eles tinham aquela vaga ou aquele trabalho porque era só eles que ocupavam. Por quê? Para a fotografia comercial de alto nível e para a fotografia para fotografia social também, a barreira de entrada era muito alta. Sim. A quantidade de equipamento que o cara tinha que comprar, a dificuldade no acesso ao equipamento. Tipo, cara, pra você comprar uma lente no Brasil na década de 90, não era exatamente assim, qualquer esquina tinha. Você fazer manutenção numa câmera. O mais acessível devia ser a fotografia de fotojornalismo, porque geralmente, ou você ia para um jornal, para um veículo que tinha E tinha câmera, exato, Sim. exato. Ou então você conseguia comprar uma câmera, a sua própria câmera, mas você comprava uma câmera. Uma lente, um jogo de lente Que era e tal, o pessoal da social, mas, por exemplo, o pessoal da social não conseguia fazer um trabalho top de linha. Mas mesmo jornalismo também. Mas pra você ter uma noção, o pessoal de fotografia social que era topo de linha, fotografava com 120. Casamento. Mas Tá. aí O cara voltava para casa no Brasil. no Brasil. E eu tô falando do Brasil interior de Petrópolis, brother.
120? Quantos rolos de filme o cara fazia? O cara voltava pra casa com 10, 15 rolos. 10 rolos de filme, tudo bem, mas estamos falando de 120 fotos. Exatamente. Era isso. 120 Fotografia social era isso. 200 fotos. A fotografia social era isso. Depois, nos anos 90 e 2000, é que entra o 35mm com mais força. E aí a coisa fica mais acessível para outros fotógrafos mais fracos Pensou fazerem. fazer um trabalho, fazer 120 fotos só num trabalho, 150 fotos que fosse num trabalho? Chama D800, quando começou. Mentira. Mentira. Eu já fazia era 10 vezes isso, era 1.500 fotos. Não, mas a gente Fácil. diminuiu muito. Ah, por causa do Porque a gente, do quando eu comprei a D800 pela primeira vez... Mas você teve um D800 Eu tive a D800. de 30 e poucos megapixels, é isso? Sim, 36 megapixels. Cara, no 36 não é tanto assim, mas tudo bem. Mas na época era. Com os compact flash de 8 GB. Puta que pariu. Meu camarada. A Não, D800 mas mesmo assim, olha só, não tem comparação, Stefano. Quantas fotos de 36 megapixels você faz? A D800 foi lançada em 2012. Ok. Entendeu? Não, o ponto não era a quantidade de cartão. O ponto crítico da D800 depois é que você já não tinha computador, ou seja, eu tinha que comprar um computador ainda mais foda para processar aquela quantidade toda de material, entendeu? Então, por exemplo, a D800 me fez fotografar muito menos do que antes. Ok. O que foi muito positivo para a minha fotografia, como desenvolvimento. Stefano, e como você começou na fotografia? Como é que eu comecei na fotografia? Cara, a primeira experiência que eu tenho lembrança de curtir fotografia era na montagem de álbum. Então, eu tinha uma xeretinha, uma câmerazinha de filme bacana que meu pai me deu. Meu pai trabalhava com umas cenas lá de importação e exportação. Um dia apareceu lá essa câmera lá em casa. Sim. Ali lá em casa tinha essa característica. Meu pai aparecia com as coisas lá e largava com a gente. E, tipo, se vira. O computador foi assim. O computador ele botou lá e falou assim, ó, tem aí o computador. E foda-se. Boa. Né? E aí, eu curtia fotografar. E depois eu pegava as fotos e eu gostava de montar o albinho, que era aquele albinho de 10x15, de uma maneira que as fotos de alguma forma conversassem entre si. Ok. Fizesse algum sentido aquilo ali, tá? E eu comecei a fotografar uma porrada de evento da minha família. Sempre que tinha evento eu tava lá fotografando e depois ia revelar. E aí passou-se um tempo, eu fiz o 2º grau de informática, fui para a faculdade de turismo, depois fui para a faculdade Não, primeiro eu fui para letras, depois eu fui para turismo, depois eu fui para jornalismo. E a fotografia tá ali meio, né? E eu sempre explorava de tudo um pouco, fui parar dentro de uma loja, com 16 anos, eu fui parar trabalhando numa loja de revelação de fotografia. Sim. Tá? Que inclusive foi indicação de um professor de matemática meu, que deixava eu fazer as provas sem fazer conta. Muito bom. Porra, fantástico, porque eu me assim? atrapalhava nos números. Sério? Eu fazia a lógica tava bem. Mas aí chegava na hora do 3+4 ali, eu metia um 5, fudia a porra da conta toda, entendeu? Eu não sei o que acontecia. E aí, cara, eu comecei a trabalhar nessa loja de fotografia, que era um laboratório de fotografia, já no período da migração, né, pro digital, ou seja, onde os fotógrafos todos usavam filme, isso é 2001, mas a revelação já era digitalizada. Ok. Tá? Foi uma máquina da Fuji que fez assim meio que uma revolução dos Minilabs, que era a Frontier, a Fuji Frontier. Então ela escaneava o negativo, digitalizava a foto, apresentava num 2x3 para o operador dava uma corrigida na cor, se ele considerasse necessário, podia cropar se ele considerasse necessário e mandava para a impressora. E eu já conseguia dar saída em papel fotográfico de qualquer arquivo que viesse do digital. Uhum. E eu comecei a trabalhar nesse laboratório exatamente nesse campo. Então, eu era a pessoa que cuidava das fotos digitais. Então, eu fazia de tudo. Desde, tirar a espinha de 3x4, a uma vez que deu uma merda lá na reveladora e a gente triturou um rolo de 120 de um fotógrafo, de um casamento. E eu tive que, consertar tudo que deu para consertar das fotos. Como assim? Como é que você fez? O 120, ele veio com um vinco no meio. Tá? Deu merda na reveladora, ele vincou no meio. Okay. Então, na hora que você escaneava aquilo, você tinha aquele miolo da foto. Então, o que eu fiz foi, tem uma foto aqui que a cara da noiva tá direita. Eu pegava, colava na outra. Fiz ali um milagre ali com... Olha aí, tenho que interromper aqui
para Vai. fotógrafos que não têm 30 anos de experiência, Ah. que é um 120. Ok. 120 é um formato de filme que era muito popular antes do 35mm. Então, o 35mm é o formato de filme que a maioria das pessoas conhece, que é aquele rolinho de filme. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas que é com filme? até 30 No século anos. passado. Vai. A maioria das pessoas com mais de 30 anos já pegou num rolinho de filme. Ok? Não, hoje tá na moda. Você já pegou no rolinho de filme. Vai. Não, é uma tecnologia nova que tá na moda, chamada lomografia. Ah, é. Entendeu? Tá bombando agora no Instagram, no TikTok, tá famoso no TikTok. Qual é a característica desse rolinho de filme, o 35mm? Ele é fácil de transportar, ele tá num magazinezinho, ele é fácil de colocar na câmera, colocou, esticou o penduricalhozinho ali, fechou a câmera, pimba, vai. E você tinha até 36 poses. Segredinho de quem trabalhava em laboratório. A gente tirava até 45 poses de um filme de 36. Dá pra fazer, eu conseguia fazer um pouco mais do que 36, mas 45 é muito. E aí, 45 era o filme, o Fuji Press 800. E aí, antes do 35 ficar popular, o formato mais popular para fotografia dinâmica, rápida, era o 120mm, que era um negativo que tinha 120mm de espessura, Ou seja, e você podia 12 fotografar ele, dependendo da câmera que você usava, em 3 formatos. O quadrado, 1x1. O formato, você podia botar ele no formato 4x5. vertical, que era 4x5. Não, 4x5 era o horizontal. Não, era 6x7 era aquela horizontal. É que você botasse ele bonitinho. horizontal no filme ou vertical no filme. Depende de como que a câmera rodava. Não, no depende da filme. câmera. É. Eu tive uma Mamiya 4x5, se não me engano. O 4 Ou era o 4x5 era 4x6. vertical no filme. Exatamente, era Não, vertical. acho que era 4x6. Acho que era Dá o 4x5. Sim, 2x3. porque era 6, era 6, claro. O limite. Ah, não, no 120 por quê? Porque o filme tinha O filme 60. tinha 120mm. De. Sim, de largura, assim. Não é 60? Era 6 centímetros. Ah, é verdade, 6 centímetros. Era assim. É verdade, tem razão. É. 120 é porque eu acho que era o máximo que você fazia no 4x6. Pode ser. É? Deve ter Ou alguma será que é confusão. pelo comprimento do filme? Porque tinha também, 120. tinha também, Não acho que não. tinha também 24. Ou 240. Tinha 120 e 240. Eu acho que devia ser o comprimento do filme. Ah, talvez. de a quantidade 1,5 de metro, foto que dava. 1,20 Enfim, m. Deve ser uma era um coisa assim. filme mais grossão. E o máximo, o máximo que você encontrava era um filme de 24 poses. Se alguém já viu uma Rolleiflex ou uma Hasselblad, Exato. pegavam aquilo. esse tipo de filme. Esse tipo de filme, tá? Era um filme que era mais chatinho de trocar. Sim. Por exemplo, fotógrafos de social ou de guerra, por exemplo, que usassem 120, eles trocavam o magazine inteiro. Tá? Então você trocava a parte de trás da câmera inteira, dava para o assistente ia na Não, câmera isso escura é trocar o Hasselblad. A filme. Hasselblad tinha um back que você trocava. Sim, mas a Mamiya também. A Mamiya também, mas a Rolleiflex não. A Rolleiflex não? Não, Eu Rolleiflex conhecia. Estamos a falar de uma coisa onde tu já punhas o rolo com a primeira folha esticada, não? Exato. Sim, é isso. Exato. Depois encaixavas. Exato. Isso. Mas de qualquer forma, era uma foto no final de contas, o negativo era 6x6, O negativo era 6 lindo, centímetros por 6 cara. por 6 Puta, o centímetros, negativo era lindo. ou então 6 centímetros por 7. É. Só que você E- tinha, por exemplo, você não e tinha pronto. filmes mais sensíveis que... Eu não sei nem se tinha ISO 800. Você não tinha filmes muito sensíveis. Tem. Pelo menos hoje se encontra. Então, por exemplo, um cara de social que fazia casamento, ele fotografava com ISO 200. Pô, Não, mas em olha luz, só, não, peraí, mas olha flash só. e tal. Ele tem sim, devia ter, eu não sei como é que era naquela época, mas devia ter até o ISO maior, até porque ela permite um ISO maior. Porque como Não, o mas filme é aí maior... puxada. Aí é puxada. Não. Como o ISO é maior, ela permite um grão maior. Porque o grão não fica tão aparente. Entendeu? Sim, mas eu não sei se havia fabricado filmes com ISO nativo Eu tão sei, eu alto. sei. entendeu? Hoje Era um filme existe- mais tolerante à puxada. Hoje existe, eu acho que devia existir A igual aos puxada, outros. Helder, é o seguinte. Como o filme, a Hora da fotografia é revelação. um processo fotoquímico, se você subexpor um negativo, tá, em um ponto, então você iluminou ele com metade da luz que você deveria ter iluminado, então imagina, se você fotometrar para ISO 800 e fotografar com ISO 400, você vai expor o negativo com metade da luz que ele deveria ter sido iluminado. Na hora de revelar, Se ao aumenta invés a de você revelação. usar, vamos supor, 5 minutos de revelador, você usa 10. Sim. E aí você dobra o tempo que o revelador está agindo ali e você consegue trazer de volta essa exposição. Não necessariamente linear assim, mas... Eu estou sempre mas tinha uma tabela Ou seja, logarítmica lá. Estás a compensar como eventualmente compensarias com tempo de exposição.
Exato. no momento da Exato. foto. Só que o tempo de exposição vai depois na revelação. Mas sabe? é mais como pegar hoje no Lightroom ou num programa lá e subir a exposição da foto. Sim, claro. E aí, naturalmente, assim, vai dar mais ruído do que se fizesse... Vai dar mais ruído porque você tá estressando ali, tá puxando Vais os limites perder químicos coisas, da vai. película. Vai dar mais ruído que se tivesse feito com ISO acima, por exemplo. Exato. Enfim, essa foi a escola de fotografia social que eu vi acontecendo enquanto eu estava no laboratório, tá? E aí, e lá no laboratório, eu conheci um fotógrafo, o Lucien, que era o laboratorista principal, e com ele que eu comecei a aprender fotografia. Aprendi a fotografia, aprendi a beber com o Lucien. E a gente Que idade saía você junto tinha? para fotografar. O Lucien tinha alguns clientes de fotografia de arte. E aí, o que acontece? Ele tinha uma visão interessante, porque a gente fotografava muito catálogo de antiquário. Sim. Então, eu fotografava peças que às vezes eram muito caras. E aí, o que a gente fez? A gente passou a trazer o digital para esse processo. Então, a gente ia, fotografava na locação, Certo. sem mexer na peça, e depois tirava todo o fundo para a peça estar disponível em fundo preto ou branco, para fazer o catálogo. Ok. Então, aquilo foi um E processo... como é que você fazia o recorte de fundo? Era Photoshop já, não? Photoshop. Ok. Tava no 4, 3. Sim, ok. E aí, esse processo, eu aprendi muito porque o Lucien era um cara que não tinha muitos recursos. Então, cara, ele tinha um tripé, uma câmera, uma FM2 e uma 50mm. Então, eu aprendi muito ali com ele sobre posicionamento, sobre luz, porque ele fotografava com luz natural, Certo. com a luz que tinha, né? E depois que eu saí desse laboratório, um fotógrafo que revelava lá conosco, o Marcos Lara, me apanhou para trabalhar. Falou, pô, vem trabalhar aqui no estúdio comigo. De novo, como menino do digital. Uhum. E eu comecei a trabalhar. E aí eu já comecei a trabalhar num estúdio que era um estúdio de fotografia social. O típico foto e vídeo de cidade pequena. Tá? Que fazia de tudo um pouco, mas também dava curso. Dava curso de fotografia. Então eu fiz a formação de fotografia lá com eles. E comecei a me interessar e comecei a juntar uma grana, comprei uma câmera e comecei a explorar, comecei a fotografar. E era divertido, a gente ia às vezes eu e o Lucien pra cachoeira, enchia os córneos de cachaça e ficava fotografando. Ou seja, não era pela fotografia, né, Stefan? Não, era pela fotografia. A cachaça ela vinha ali como um... Ok. né? É pra fazer parte do revelador, né, da química. Exato. E aí, cara, mas nunca, tirando essa parte do digital, que era o Lucien que fotografava, eu só acompanhava e eu tratava, não havia ali grana envolvida. Eu estava aprendendo e gostando daquilo. Até que surge a oportunidade de eu trabalhar na Petrobras. Não tinha nada a ver com fotografia. E eu, era jovem, ia ganhar 3 vezes mais, vamos embora. Bom, 3 vezes mais do que? Do que nada. Você falou que não ganhava nada. Não, do que o saláriozinho que eu tinha lá na Profilme e depois na gráfica. Ok. Trabalhei numa gráfica também um tempo. E aí eu fui, enquanto fazia faculdade, depois a vida atravessa. Então eu saí de casa, casei, mudei para o Rio de Janeiro, uma coisa. No meio do caminho, surge a oportunidade, a tia da minha então esposa na época, trabalhava como segunda fotógrafa de um outro fotógrafo, o Flávio Costa, lá na cidade de Petrópolis. E ele estava precisando de assistente. E eu queria fazer alguma coisa, e aí, eu tenho noção, eu ganhava R$40 para fazer um dia de assistência. Não vamos nem fazer contas agora de quanto seria isso. Mas era o que eu gastava de gasolina para subir e descer, para ir para Petrópolis e voltar. Então eu usava essa grana para, a Priscila visitava os parentes e eu ia lá trabalhar em casamento. E eu achei trabalhar em casamento muito legal. Achei muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. E falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a juntar uma grana. Por que você achou maneiro? Cara, eu achei maneiro porque era maior alegria. Tava todo mundo ali, feliz, sabe? Tava todo mundo disposto, bonito. Eu achei que tinha uma vibe, tinha uma energia bacana, sabe? E eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a praticar mais, eu comecei a juntar grana, comprei equipamento, comecei a fazer segundo fotógrafo pro Flávio. Ele me deu 1 ou 2 casamentos para fazer primeiro, eu já fui sozinho. E aí, cara, estamos agora em 2006, era uma época que a internet era tudo mato, não existia. Então eu subi um site no final de 2005, em 2006, no meio, já tinha o primeiro contrato. Sim. No Rio. E aí eu comecei, e fui fazendo. Eu comecei um pouco, eu diria, pela porta da frente. Por quê?
como eu estava numa cidade diferente de onde eu atuava como assistente, eu fiquei confortável de me lançar. Sim. E tinha muito pouca gente com site ainda. E é super engraçado como é que as carreiras vão se desenvolvendo, né? Que, tipo, eu tenho clientes que, na época, estavam em dúvida entre eu e um outro cara que hoje tá lá no alto, Aham. entendeu? E isso é muito doido. E tava todo mundo meio começando, porque a da minha geração, toda a galera do digital tava meio começando, porque a barreira tinha descido, né? Sim. E aí era muito mais fácil fotografar com digital, porque você via que tinha feito merda e corrigia. Enquanto no filme você não tinha isso. Eu fiz um casamento no filme e foi, porra, meu irmão, uma semana de ansiedade até o filme ficar pronto. Eu fiz um casamento de filme também, sabia? Fez. E aí, Preto e branco. cara, e eu comecei, e aí eu fui de 2006 a 2009 ainda em paralelo, guerreiro do final de semana, Sim. até que em 2009 eu falei, agora eu vou sozinho. E aí eu larguei a Petrobras e fui só pra fotografia social e fiquei lá até 2018, antes de vir cá pra Portugal. E então foi um pouco isso, ou seja, foi uma coisa que entrou na minha vida meio que sem querer, mas o que eu me apaixonei de verdade inicialmente foi a fotografia social. Foi a fotografia social que me fez ali, porra, eu quero fazer isso aí. Tanto que agora eu não quero fazer fotografia social e tô aqui meio perdidão, assim. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Helder, e você? E eu? Olha, então, primeiro foi muitos anos depois de vocês, por isso é que eu não sei o que é um 120 e mesmo um rolo é uma coisa que eu vi e tive na mão, mas eu devo ter posto numa máquina para aí 2 vezes. Daquelas, sei lá, automáticas. Aquilo era automático, não dava para mudar a exposição, não dava para nada. Point and shoot. E pronto, depois eu fiz na faculdade, eu fiz design industrial e acabei por estar exposto a alguns conceitos sobre enquadramento e por aí. E pronto, isso foi assim. Depois tive um pequeno trabalho que era de uma cadeira que se chamava Laboratório de Imagem, que era sobre 24 horas do dia e era até para ser feito com fotografias. E eu, com o meu super, com a minha capacidade criativa incrível, arranjei uma câmara compacta, uma Sony qualquer também, no modo automático, e pendurei ao pescoço como se estivesse a fazer um time-lapse, ou seja, de hora em hora ela tirava uma foto, aliás, não tirava uma, tirava, acho que tirava 5 por hora, qualquer coisa assim, e eu depois fiz uma seleção. A câmera não tinha time-lapse, eu tive que fazer um aparelho para pôr à volta daquilo, para carregar no botão, e foi uma diversão. Pronto, mas conclusão, entreguei o trabalho e depois o professor perguntou porque é que eu escolhi aquelas. E eu disse, olha, eu não sei, eu escolhi baseado no que me parecia bem. Não tenho uma explicação técnica para isto. E ele disse, pronto, então olha, tu já tens aqui ainda que não saibas o porquê, tu fizeste efetivamente a escolha certa, porque ele viu as outras. E começou-me a explicar, olha, porque se reparares, esta encaixa naquela regra, e isto, e assim, e tal, não sei o quê. Pronto. E isso foi giro, comprei uma câmera, fui tirar umas fotos, arrumei a câmera, nunca mais fiz nada. Alguns anos depois, tipo, sei lá, 3, 4, não sei, fui dar aulas para o curso de multimédia. E então tinha que saber mais sobre o assunto. E quando comecei a interessar-me isso, sei lá, coincidiu com alguns casamentos de amigos e eu vi as fotos de casamentos de alguns fotógrafos que eu nem sei dizer quem são, mas pensei, gosto disto, gosto da maneira como eles fotografaram isto e como isto passa a ser uma memória para quem lá esteve, né? E gostei daquela maneira de ver as coisas. E então há aqui dois fatores. Sim. Eu gostei de ver assim, e então foi isso um bocado que eu fui à procura, não é? E foi aí que eu fui tentando replicar e isso.
E ao mesmo tempo, para mim dar aulas foi uma coisa mais pessoal do que o costume, e eu envolvo-me emocionalmente com a coisa e isso, e então eu pensei, não, tipo, eu vou aprender e vou também criar aqui algumas memórias disto que estou a fazer. E ao mesmo tempo, eu acho que isto, como eu fiquei com esta impressão, acho que posso tentar passar-lhes esta ideia, ou seja, esta maneira de ver as memórias mais bonitas e tal, e não sei o quê, e tentar de alguma maneira achar que isso ia fazer sentido na cabeça deles. E pronto, e comecei-me a virar aí para esse tipo de fotografia, vamos dizer assim. E pronto, e depois tinha que lhes ensinar, não é? Então tive que saber o que era um ISO, tinha que saber o que é que era tudo o que se fazia com uma câmera Mas que matéria, que cadeira davas nesse curso de audiovisual? Era mesmo de fotografia? Olha, não sei exatamente, mas eu estava em dois ao mesmo tempo. Estava no curso de multimédia e no curso... É uns cursos que são os cursos CEF, que era o curso de operador de fotografia. E então, pronto, eles tinham pelo menos a parte técnica da máquina a entender. Não Ok. eles... Mas como é que surgiu isso? Que, sim, eras designer Sim. e foste convidado para dar aulas de fotografia. Sim, foi assim aquele desespero da escola. Eu na realidade ia dar aulas de multimédia, ensinar o Premiere e Sim. modelação 3D e acima de tudo o 3D e o web design. Ok. Mas depois acabaram por cair lá aquelas penduradas e, olha, tu também sabes um bocadinho, sabes? Então pronto, Pronto, vai lá. vai tu. Toma. Boa. E pronto, e eu tinha que ir aprender. Isto não se pode dizer aqui, mas Mas, às vezes tinha que ir aprender no dia anterior para ensinar no dia seguinte. Mas pronto, é isso. Ou seja, para mim a fotografia é sobre criar uma memória melhor. Ou seja, é um complemento à memória, é um auxílio visual. E é uma coisa que eu gosto de olhar e sei lá, e aquilo fazer-me sentir ali no dia, fazer-me sentir, epá, este dia estava... Eu gosto que se sinta no meu tipo de fotografia. Estava frio, estava calor, estava frio, mas estava aconchegante, a companhia era boa. Ou seja, eu procuro essa carga nas fotos e foi assim que eu comecei a... Pronto, agora vamos lá comprar uma câmera melhor, vamos tentar fazer um bocadinho melhor e por aí, por aí. E pronto. E em cada... Sei lá. Acho que estou naquele ponto que em cada 200 consigo tirar 15. Não sei, não sei se isso é um rácio bom ou não. não, depende. Mas funciona, o importante é isso. O importante é que tenha lá as 15, não importa. Né? Não importa se precisar de 15 fotos. Tiver que fazer 200, não importa. Menos de 10% tá dentro de um rácio, por exemplo, de um fotógrafo de casamento profissional. Mas depende acho que depende da proposta. Eu acho que não tem... O processo criativo, cada um tem o seu e a gente não pode questionar isso aqui. Tipo assim, Sim, se eu preciso fazer 1000 fotos para chegar em 15 fotos boas... Não, o que vale são as 15 fotos boas. Que vale são as 15 fotos boas e eu tenho que fazer 1000. Eu tenho que saber que eu tenho que fazer 1500 ou 2000. Eu já agora, para toda a gente que estiver a ver, eu tive aqui um debate comigo que pelo menos o Stefan conhece, que é quando é que eu tenho um rácio bom o suficiente para me conseguir comprometer com alguém. Ou seja, eu vou fazer uma sessão contigo, mas não posso fazer uma sessão de 8 horas, não é? Ou seja, eu já tenho que conseguir entregar melhor em menos tempo. E até eu me senti confortável com isso e sentir, ok, não, eu já consigo deste tempo tirar um X de fotos boas. Olha, o que eu sempre disse para os meus alunos, quando eu dava aula, é que é igual andar de bicicleta. Ou aprender... Porque é uma atividade... A fotografia é uma atividade que eu chamo de intelectofísica. Porque ela depende da tua habilidade física no manuseio do equipamento e no posicionamento, mas ela também tem todo um componente intelectual. Não é tanto quanto, por exemplo, o músico. Né? Estou fazendo uma comparação aqui meio chumbrega, mas
Então, é praticar, praticar, praticar. Porque cada vez que você pratica, você tá tendo ali um microaprendizado. Você está consolidando uma informação. Então, por mais que a informação ela seja toda muito nítida, ou seja, tem todo um conjunto de regras, de normas e modelos que você pode seguir para fazer um bom trabalho, para você botar tudo junto de uma vez só, demora para você pegar o traquejo. Sim. Né? Então é muita variação e muita experimentação. Eu diria que você usar isso como métrica, eu preciso fazer 1000 para tirar uma boa, não é algo muito válido. Ou seja, não é algo que você deva usar como expectativa. Eu quero chegar no ponto de cada 10 tirar uma, de cada 100 tirar 10. Não. Se concentra no quão boa essa uma tá. Independente Sim. de quantas você precisa fazer. Sim, percebo e concordo. Sim, Mas no momento da fotografia, se concentra no resultado que é em cada imagem. Mas eu não posso comprometer com um cliente que me vai pagar para fazer uma sessão e chegar ao fim e não ter quantidade, sei lá. Depende se eu comprometer com o cliente, olha, vamos 2 horas, eu entrego uma, tá. Ele vai buscar outro fotógrafo. Não necessariamente, não necessariamente. Não. Quem é que Sim, paga mas por uma quando foto você a está a 2 falar horas? de retratos e fotografia social, dentro do nível em que a gente está, sim. É. A Ou quantidade seja, está aí, sim. O que eu digo é exatamente a minha dificuldade. Se calhar, comparando o meu trabalho com outros trabalhos que eu vi, eu até se calhar podia ter entregue um monte, mas aquilo que eu queria, aquela sensação de que falei, aquele de passar aquilo, eu só comecei a sentir que passava a partir de um certo ponto. E pronto, para mim isto também nunca foi profissão nem nada disso, e por isso eu demorei a chegar ao ponto em que eu disse, ok, eu já consigo fazer isto, vamos lá, eu já me consigo comprometer com alguém. Eduardo, deixa eu aproveitar, então vou te fazer uma pergunta. Diga. Estava aqui observando uma coisa na câmera. Você acha que é importante para sua identidade como fotógrafo usar sempre uma camisa xadrez de flanela? Fundamental, Stefano. O dia que você começar a se vestir melhor, com mais bom gosto, você vai ver que seu trabalho vai melhorar também. Entendi. Isso é muito... O que você acha, Helder? Você tá vendo como é que é importante? Você vê a diferença? Que o único cara que está de fato ganhando dinheiro com fotografia nesse momento da mesa é o cara que está de flanela xadrez. A gente tá aqui, eu tô com camisa de esporte, porque eu tô com frio do caralho. Mas olha, estamos no é inverno. muito confortável Pois essa é, camisa. e eu aqui de shirt. E você que tá sempre com Mas calor. olha, eu nem acho que eu tô bem elegante e tal, bem arrumado. Mas você tá de fantasiado de fotógrafo. Mas essa camisa é das mais Mas eu tenho um confortáveis que eu tenho. colete. Aquele Pois colete é de isso, pescador faltava o que os colete, fotógrafos com usam. muitos bolsos. Mas antigamente, quando o pessoal precisava levar filme e um bolso para os filmes novos, para os filmes virgens, E e o um outro bolso para os pro filmes filmes já usados, usados, já Era um bolso para as fotografados. baterias, Tem outro isso. para os cartões de memória. Não, porque naquela época as baterias duravam 6 meses. Você botar a bateria na câmera, ela durava 6 meses. Pois é isso, estou a falar de agora. Sim, agora Você agora usava só para as mecânica. baterias. É. Agora, vamos agora continuar rapidamente agora mais uma rodada, que é Não, o já seguinte. deu 38 Não, calma, minutos. não, já olha deu. só. Eu quero só fazer uma pergunta rápida aqui. Vamos tentar ser mais rápidos, então mais sucintos aqui. Já contamos aqui cada um o que nos levou a ser fotógrafo. Sim. Agora, o que nos motiva daqui por diante? Quais são os seus objetivos como fotografia? Agora peguei pesado, né, Stefano? Não sei. Esse é uma questão com a qual eu tenho me debatido já fazem... Quando é que foi o Covid? 2020. Já fazem 5 anos. Porque o que me motivava a fotografar era o tesão. Eu tinha um tesão do caralho de fotografar. Eu saía super animado para fazer um casamento. Eu voltava no casamento ainda mais animado. Não era incomum eu voltar de um casamento às 4 da manhã e não conseguir dormir e sair para andar de bicicleta. Mas você não tem mais tesão em fotografar hoje? Em fazer ensaios fotográficos? Em fazer ensaios fotográficos eu tenho tesão. Mas o que eu percebi? Eu tô passando por um momento em que o fato de a foto não ter um propósito meio que corta o meu tesão. Porque a minha fotografia toda a vida foi funcional, né? Sim. Então, é mais ou menos assim. Se eu fiz uma foto e ninguém viu, de que serve essa foto? Então, ou seja, eu não estou fotografando para mim. A minha foto precisa de palco para existir. A minha foto precisa do outro para ser validada. Que foto? O trabalho
Ou a foto você faz por O autoral? o trabalho e o autoral. Certo. Tá? Então, por exemplo, eu montei aquela exposição que foi a minha primeira vez. Recente Quer dizer, agora. o nome da exposição não foi a minha primeira vez, tá, gente? Foi a minha primeira vez que eu montei uma exposição lá no Caminho. E foi muito curioso. Expor, foi muito bacana expor, montar ali uma sequência. Foi estranho porque aquela foto não foi feita para aquilo. É isso que eu ia perguntar. A foto não foi feita com esse propósito. Não. Mas, Na verdade- mas você fez num propósito de fazer um ensaio de um tema. Não, eu tinha um Recorrente tema, eu tinha um com- tema recorrente para aquele trabalho. E, entretanto, as primeiras fotos de cada ensaio, elas renderam algo que me interessou muito. E demorou um tempo para eu conectar aquilo com outra mensagem, tá? Então foi uma mensagem conectada por fora. Agora eu tô com uma ideia de um novo trabalho, mas de novo, onde é que eu vou expor isso? O que eu vou fazer? Porque Mas não eu importa, associo isso muito a importa, questão isso? da fotografia, profissionalmente falando, a gente falou disso no primeiro, com a grana. Tipo, qual é o sentido de eu fazer foto profissionalmente e não poder pagar a conta de mercado com isso? Para mim ainda é um pouco É assim, misterioso. eu acho que tem que separar as duas coisas, né? Tipo assim, uma coisa é o fazer da fotografia, é desenvolver uma ideia na fotografia, e outra coisa é ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu sinto a mesma coisa que você. Quando eu trabalho para um cliente, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e o que eu tenho que fazer ali. Exato. Quando eu trabalho para mim, quando eu estou fazendo um trabalho autoral, eu realmente sinto pouca inspiração às vezes. Tipo assim, pô, vou fazer isso aqui para quê? Como é que é? Me falta às vezes um propósito para fazer fotos. Será que esse propósito não é autorais. o outro validando? Porque no final das contas o cliente vai validar o Talvez. seu trabalho, né? Talvez. É uma dinâmica diferente que eu não estou habituado ainda. É. Mas eu estou tentando encontrar essa dinâmica para mim. É. Eu tenho um trabalho que eu acho interessante, que eu tenho feito, um trabalho recorrente, mas é... Uma coisa que me trouxe um certo gosto agora, recentemente, foi essa minha saída do pacote Adobe. Uhum. Porque eu tô me vendo obrigado a estudar. E estudar me dá um tesão do caralho. Sim. Então tá sendo muito bacana, por quê? Porque eu não tô estudando só software. Eu tô estudando fotografia também, para eu entender melhor o que eu quero. Eu saí do preset, eu saí daquele ambiente de conforto que eu tava, onde eu tinha uma linguagem que já Sim. estava bem Automatizada estabelecida ali também. e automatizada. Pois é. Eu saí disso e agora eu tô experimentando de novo e experimentando com mais consciência do que só ver o que fica bonito, né? Eu tô pensando, eu tô olhando para a foto, tô pensando num resultado que eu quero aplicar e que eu quero ter na hora que eu fotografei e depois na hora que eu vou tratar a foto. E que isso é um engano também muito comum, né? Que a foto, o fotógrafo é o cara que faz, a foto termina na câmera. A gente já No falou clique, não disso, termina o no clique. laboratorista tinha ali Sim. todo um trabalho. O próprio Ansel Adams falava isso muito também. O que você falava? O Ansel Adams falava o seguinte, agora eu não sei a frase de cabeça, mas... Stefano, você, o seu papel nesse eu podcast sei, é mas eu não justamente trouxe esse. para esse, não tá aqui. Trazer tudo escritinho. Mas ele tinha uma fala que era justamente da revelação, ou seja, de falar que o cara que não sabia revelar o seu próprio negativo não era um fotógrafo. Ok. Né? Porque era ali que o trabalho ganhava corpo. Então, ele via o trabalho como os dois pedaços, o fotografar e o revelar. Mas é isso, ou seja, eu estudar, aprender, me trouxe um novo brilho ali no fazer isso, entendeu? Sim. É estranho porque, de novo, não faz dinheiro, mas... Fotografia é isso, eu acho. Helder, e tu? Olha, eu quero continuar a receber reações do género. Epá, sempre que tu me tiras fotos eu fico linda e quando eu vejo ao espelho não acho nada disso. Isso é bom, Ou então aconteceu na última que fiz, ela mandar uma foto para a amiga com este áudio. Olha amiga, afinal eu ainda sou bonita. Opá, isso para mim é o que por um lado eu acho que há ali qualquer coisa que a pessoa não tenha confiança ou isso, e se eu puder trazer essa confiança um bocadinho, acho que é isso que me faz feliz a tirar fotografias. Muito bem.
Eu, sinceramente, eu tô ainda procurando uma... Eu quero fazer mais fotografias autorais e tô buscando justamente uma motivação para fazer um trabalho mais autoral e paralelo ao meu trabalho comercial, né? Se quiser, eu me ofereço aí para modelar para você. Eu tenho muita vontade de Não, explorar Stefan. esse lado do outro lado da câmera. Não, assim, muito obrigado, Stefan. Se eu precisar, eu te aviso. Tá bom, ok. Terminamos mais um? Terminamos mais um podcast, 3 episódios já, hein? 3 episódios. Vocês acreditavam que a gente ia chegar tão longe? Tô sozinho nessa, é isso? Vamos ver se alguém Eu vê tô até com o 24, 24 aqui, filhão. Eu não paro essa Cara, brincadeira enquanto não sair os Você 24. também, cara. Você é neurótico, cara. Pô, Não sou você neurótico, eu sou 24, prático. Stefan. Eu Pra sou que prático. 24 já, Stefan? Pessoal, muito obrigado por ter 24 naquele acompanhado momento, mais né? essa edição. Absurdo. E até a próxima. Até a próxima.